Edifier W820NB versus Anker Q30. Eu não estou com o Anker Q30 na mão porque felizmente eu consegui vender ele na semana passada, mas a prova de que eu tinha ele eu vou deixar no card aqui de um vídeo que eu fiz falando só sobre ele. Mas tudo que eu falei nesse vídeo eu vou falar nesse vídeo também, comparando depois com o W820NB. Tá? Vamos começar com a assinatura sonora, com o som que é o mais importante num fone de ouvido. Né? Então o Q30, ele tem o grave lá em cima, os agudos lá em cima e a voz lá embaixo. Mas assim, ó, o grave é lá em cima mesmo. O principal ponto negativo do Q30 é que o grave é muito absurdo. É algo que acaba se tornando cansativo sempre no teu ouvido, sabe? Os agudos também são lá em cima. Ele não é um agudo como, por exemplo, dos fones da KZ que entram lá dentro do teu cérebro, mas é um fone que acaba sendo mais cansativo. Tu coloca ele no ouvido e tu percebe, nossa, uau, que fone vivo, que fone claro. Mas depois de um tempo de uso, ele acaba se tornando mais fadigante, sabe? Mais cansativo. Se tu gosta de música eletrônica, eu recomendaria fortemente que tu comprasse o Anker Q30. A voz dele é uma voz, então, que fica sempre mais embaixo. Tipo, é o grave lá em cima, os agudos lá em cima, é a voz lá embaixo. Tipo, não sei, não é a assinatura sonora que mais me agrada, sabe? E o vocal dele, e é o mesmo com os instrumentos, sabe? Que fazem parte dos médios ali também. A voz e os instrumentos ficam sempre lá embaixo. E referente à voz, não é uma característica gritante, é uma característica um pouco mais amena. A voz, ela tem um tom um pouquinho mais artificial, um pouquinho mais digitalizado, como se a pessoa estivesse cantando através de um aparelho, sabe? Mas não é algo ruim, mas mesmo assim fica muito baixo. O pessoal fala que pro Q30 tu tem que equalizar ele, para ele ficar bom. E mesmo assim, mesmo usando equalizador, a voz fica sempre mais embaixo e eu não consegui regular ele de uma forma que me agradasse. Mas, novamente, não é um fone ruim, é um fone que agrada a maioria das pessoas, mas se tu tiver o ouvido um pouquinho mais exigente, talvez seja importante tu saber disso antes de comprar. Outra coisa muito importante sobre o áudio do Q30 é que ele não reproduz bem o som da guitarra. Quando eu notei isso, eu pensei, não, eu devo estar louco, como é que eu vou falar isso aí no review de um fone desse valor? Mas eu já li um outro review de um cara, eu li na internet, em inglês, o cara falou, eu não consegui fazer ele reproduzir bem o som da guitarra. Então não sou só eu, já fiquei mais tranquilo, sabe? Então, o Q30 é ruim? Não, não é ruim. Se tu gosta de eletrônica, vai de Q30. Sem erro. Mas o áudio não é dos mais agradáveis. É de alta definição, mas a assinatura sonora não é das mais agradáveis. O som do W820NB. Eu não vou falar tanto quanto do Q30 porque meio que não tem tanto o que falar. Mas ele tem um som mais equilibrado. É um som mais aveludado, um som mais neutro. Que parece mais com monitores de áudio, que é o som como realmente tem que ser. Não estou dizendo que ele é um monitor de áudio, mas é um som mais parecido com a realidade, com o que tem que ser. Ele tem grave, muito grave. Ele não vai te decepcionar, ele tem menos grave que o Q30, porque o Q30 é exagerado. Esse aqui também tem subgrave, tem o woofer, tem o grave, tem subgrave. Não vai ser algo que vai te incomodar o grave, ele tem, tá? Referente aos agudos, que lá no Anker é lá em cima. Os agudos desse aqui também são mais retraídos. Tu ouve tudo muito nítido, mas é um agudo mais retraído. O agudo fica mais como um som de fundo, digamos assim, da música, que esse é o objetivo do agudo, ser um som de fundo, não algo que está na frente da música. Por exemplo, o barulhinho do chocalho lá, é algo de fundo, sabe? O prato da bateria. É algo que tem que estar no fundo da música, não forte no teu ouvido, sabe? E referente ao vocal, ele é um vocal mais aveludado, mais alto do que o Q30. Ele é um vocal mais natural do que o Q30. Ele não é perfeito vocal, porque ele é um vocal um pouquinho mais opaco. Eu não estou dizendo que ele não é nítido. Ele é nítido, mas ele não é tão claro, tão vivo. Mas assim, ó, no som do vocal feminino, aquele com aquelas músicas gritadas, assim, tipo a Lady Gaga, ou tipo a Adele, quando é a voz do feminino, aquela voz gritada, é aquela voz que entra dentro do teu ouvido forte e intensa, sabe? Não é ruim, mas é como se, por exemplo, tu estivesse ouvindo alguém cantar e tivesse um pano na frente. Ele é um pouquinho mais opaco. É nítido,
mas não é tão claro, tá? Mas eu digo que se tu não teve um fone melhor que esse antes disso, é algo que tu não vai perceber. Não é algo que me incomoda. Eu noto porque eu tô testando vários fones in-ear que tu encaixa dentro do ouvido e eles têm um som que tu nota, um som diferente que tu percebe melhor. Então esses para mim são os pontos mais importantes do áudio. E foi por causa do áudio que eu preferi ficar com o W820NB e não com o Q30. Se a qualidade do áudio e assinatura sonora vai definir a tua compra ou não, pode ir de W820NB, que tu não vai se arrepender. Mas eu vou falar do restante, das características dos dois. O Anker Q30 ele acompanha um case rígido, ele é de tecido por fora. O Q30, vou largar para não confundir. O Q30 acompanha um case rígido por fora com fecho. Cara, só aquele case que vem nele já agrega muito valor ao produto. O W820NB não vem com case. O Anker Q30, então, ele acompanha um cabo P2, que é o cabo normalzinho, aquele de fone de ouvido, que é para se tu não quiser ocupar o Bluetooth, que me corrigiram, que eu falei Bluetooth no vídeo do Anker, então eu vou falar certo agora, que quando tu não quiser utilizar o Bluetooth, tu conecta direto no cabo P2. Mas eu nunca vi, cara, um fone ficar com a qualidade de áudio pior conectado no cabo do que pelo Bluetooth. Mas fica. Então, tipo, o Q30, conectar ele pelo cabo não serve pra nada. Fica ruim, cara, fica ruim mesmo. O W820NB, ele vem com o cabo tipo C, que serve para recarregar, e que serve para te conectar no computador. Tu conecta ele na USB e ele se transforma num fone de ouvido USB. Quando tu conecta ele, tu tem que ir lá nos dispositivos de áudio e definir o W820NB como padrão. Nesse sentido, o fone fica melhor. A qualidade fica melhor por cabo do que pelo Bluetooth. Não é tipo, nossa, muito melhor, mas é um pouco melhor. Mas não sei, não é algo que eu vá ocupar assim, porque é um cabo de 1,20m e tu já tá comprando um fone Bluetooth pela praticidade de tá usando sem fio. Acredito que não seja algo que o pessoal vá usar muito, mas se tu vai usar, me diz aí nos comentários para que tu usaria por cabo e porque eu não vejo, sabe? Referente ao cancelamento de ruído. O cancelamento de ruído, então, é algo que deixa o fone mais caro. E se é algo que tu não vai ocupar, tu não precisa pagar mais caro por um fone com cancelamento de ruído. Então, mas sobre a qualidade do cancelamento de ruído. No Q30, o cancelamento de ruído é mais premium, porém, esperem. No W820NB ele é um cancelamento de ruído mais efetivo. Tu coloca o W820NB, tu nota mais silêncio, tu nota que ele reduz melhor os ruídos, mas ele é um pouquinho bugado. Como assim bugado? Em sons muito altos, em sons muito bruscos, em batidas, ele às vezes dá uma chiadinha. Mas eu só notei isso em 2 casos. Eu ocupo ele para cortar grama aqui de casa, que tem bastante, com roçadeira. É aquele barulho característico de quando o fio da roçadeira bate forte na grama, mas não é aquele barulho que dá sempre, aquele barulho eventual que dá uma pancada forte. Então ele dá uma bugadinha, ele dá uma chiadinha em barulhos mais fortes. Eu vou tentar fazer um negócio com vocês, eu não sei se vai dar certo. Eu vou colocar o microfone dentro do case do fone e vou colocar ele aqui. Espero que tenha dado certo, que vocês consigam identificar. Nesses 2 casos, foi os únicos casos que eu notei essa bugadinha do cancelamento de ruído do W820NB. Quando eu vou fazer café, tu bate naturalmente a colher para secar a colher, né, do café na caneca. E quando eu fui cortar grama. É algo que faria eu desistir de comprar o fone? Não. É algo que incomoda um pouquinho? É, mas é só nesses 2 casos que eu notei, em pancadas muito bruscas, sabe? Na rua, passar aqueles motoqueiros abençoados bem tranquilo, sabe? É algo que eu só notei nesses 2 tipos de pancadas bruscas. Então tu vai identificar se no teu dia a dia tem alguma pancada brusca assim que possa bugar. Por exemplo, tu vai trabalhar numa fábrica, numa metalúrgica e vai usar ele como proteção, daí eu não recomendaria. Mas para uso normal, sim. Pra mim é bem tranquilo. O cancelamento de ruído desse, ele deixa mais mudo mesmo, sabe?
É algo que às vezes até que mexe com o teu sentido, porque tu coloca ele e parece que fica mudo. Tô dizendo que é perfeito, que tu não escuta nada da rua. Não, claro que tu ouve, sabe? Mas é algo que quando tem pouco barulho, tu coloca ele, fica mudo mesmo, sabe? É algo que chega até a mexer com teus sentidos, assim, que tu fica meio estranho. No Q30, o cancelamento de ruído, ele não é tão efetivo, mas ele é mais premium. O Q30, ele não é aquele som de mudo de nada, parece um som de vácuo. Ai, no som não tem vácuo, mas tipo, é aquele som, tipo... Ele faz um sonzinho assim no cancelamento de ruído, no silêncio, mas não é algo que incomode, é confortável, sabe? O cancelamento de ruído foi feito para abafar ruídos. A voz das pessoas passa igual. Se tu for usar ele na academia, tu vai ouvir, mesmo com o cancelamento de ruído ativo, um pouco da voz da música da academia, nos dois. Eu prefiro o cancelamento do W120NB. No Q30 tu ouve mais, mas nos dois tu ouve. Então, se tem pessoas conversando perto de ti, tu vai ouvir. Ele é para barulhos, para ruídos, ele não é para voz. Referente à construção, o Q30, ele tem esse arco aqui de metal, ele tem um plástico que parece ser mais duro, mais premium, parece que ele é um plástico mais resistente, porém como ele é um plástico mais duro, parece que é aquele plástico que quebra mais fácil, sabe? Não é aquele plástico que entorta, parece ser um plástico mais denso. Os botões do Q30, eles são botões plásticos, tá? No W820NB ele tem os botões de borracha, ele é mais plástico, sabe? Parece plástico, mais comum. Esse fecho aqui, ele é de plástico dentro, plástico fora, e parece que não é tão resistente, é um encaixe bem soltinho, ó. O Q30 é um negócio mais premium. A construção do Q30 como um todo é uma construção mais premium. Eu vi gente no outro vídeo falar que quebrou o Q30 e que gasta as borrachinhas, a espuma aqui. Só que eu acho que isso é característica dos dois fones, porque não é algo de tecido, sabe? É aquele negócio que vai ir gastando e vai arrancando os pedacinhos até ficar na espuma, sabe? Acho que não tem o que fazer. Agora eu vou ver nesse vídeo se o pessoal vai reclamar da qualidade das espumas desse aqui, se com o tempo elas estragam. E essa espuma aqui do arco também. Mas essas espumas aqui eu já pesquisei e existe dos dois, do Q30 e do W820NB, para comprar separado. O que é mais difícil de achar é essa headband aqui, essa espuma que vai aqui na cabeça. Então o pessoal disse que quebrou o Q30. O problema é que, bem na boa, a maioria das pessoas arregaça o fone para colocar no ouvido. Eu vou deixar a foto aqui para vocês. Eu já vi mais vezes, mas eu não salvei. Eu vou deixar para vocês a foto que tem na minha página inicial do Deezer, do aplicativo de música, que é essa mulher colocando o fone. Cabe 2 cabeças dela no espaço que ela arregaçou o fone para colocar. Como é que não é para quebrar o fone desse jeito? Se tu usa brinco e tal, menina, pode abrir um pouco mais, cara, sem problema, mas não arregaça o fone na hora de botar, óbvio que ele vai quebrar. Ó, de novo, passa roçando no ouvido, larga, passa roçando para trás. Isso é bem natural quebrar assim. Desde que eu era aborrecente, eu já fui meio que DJ de PC, mas tipo bem menos do que um amigo meu que tem até hoje CDJ e tal, e do que um cara que trabalhou na rádio. E é normal os fones quebrar porque o pessoal abre, sabe? E imagina o fone carão da Pioneer e tal quebrar porque as pessoas lá queriam ouvir a música para pedir na festa e colocar. Bah, é tenso, cara. Então é algo importante para a duração do teu fone. Outra coisa importante para a duração dos dois fones é o seguinte, tá escrito aqui, ó, input 5 volts, 1 ampere. Se tu vai pegar o teu carregador do celular, ele é 2 amperes. No Q30, se eu não me engano, está escrito 0,42 amperes. Isso significa o quê? Que a carga recomendada de entrada para recarregar é de 1 ampere no W820NB e de meio ampere no Q30. Se tu colocar um carregador de celular ou um carregador turbo carregar ele vai sobrecarregar a bateria. Eu acredito que não tenha. Pode ser que esses fones já tenham uma proteção, mas eu acredito que não. Não tem por que arriscar, entendeu? Que ele já não vem com carregador
Não que eles são mão de vaca, porque é para te colocar, recarregar numa USB normal de notebook, de computador, nem numa porta turbo USB. Numa porta normal, deixa ele carregar um pouco mais lento, mas assim ele não sobrecarrega a bateria, não superaquece a bateria, ela vai ter menos chance de estufar, a bateria do teu fone vai ter uma vida útil muito maior. Então recarrega os dois se tu comprar qualquer um. MP3 player ou os player portátil, sempre tenha atenção a isso. O fonezinho de ouvido in-ear que você tiver, sempre vê isso, não usa carregadores turbo. A bateria estufa, estraga, dura menos, bem menos. Referente então ao conforto dos dois. O Anker Q30, ele tem isso aqui redondo, bem redondo. O Anker Q30 é mais confortável do que esse aqui. Estou dizendo que esse é desconfortável, não. Mas o Anker Q30 fica mais frouxo na tua cabeça. Isso é um ponto negativo se tu pratica esportes com o fone, porque ele fica mais bambo, mas ele é mais confortável. E ele é redondo, então ele resbala mais porque ele é redondo. Esse aqui, como vocês podem ver, ele tem um formato oval. Tu tem que colocar ele do lado certo, o direito e do esquerdo, porque ele é meio angular, ó. Então ele encaixa na tua orelha do lado certo. Ele é um pouco mais justo que o Q30, mas ele não é desconfortável. Mas, por exemplo, para usar para esportes, ele vai ficar mais firme na tua cabeça, mas ele não é desconfortável. Uso ele durante o treino inteiro e as minhas orelhinhas também são sensíveis e não senti nada, bem tranquilo. Referente ao aplicativo, então, dos dois. O Anker Q30 tem um aplicativo muito legal, ele tem um equalizador no aplicativo muito completo, um equalizador de várias bandas, tem várias pré-definições. Tu pode regular várias pré-definições manuais e salvar elas, por exemplo, tu vai ouvir um tipo de música, tu deixa numa pré-definição, tu vai ouvir outro tipo de música, tu bota em outra pré-definição que tu criou manualmente, entendeu? Não é só um de usuários que tu salva infinitas pré-definições que tu modificou manualmente. Isso é legal no Anker. No W820NB ele tem um aplicativo, mas o aplicativo não serve para nada, na minha opinião. No aplicativo tu consegue reproduzir alguns sons ambientais, mas se tu achar necessário um equalizador, tu pode baixar um aplicativo separado de equalizador que eu baixei, mas não para ele. Tá? Eu baixei para outras coisas. EQ Bluetooth, o nome do equalizador. Só que é um equalizador só de 5 bandas, né? 5 regulagens. E eu pessoalmente não acho necessário. Eu acho que a neutralidade dele, do jeito que é bom para todos os estilos musicais. Não tem que editar, não tem que mexer. E no Anker, por mais que umas pessoas achem isso divertido, é angustiante para quem não sabe mexer, porque tu não sabe exatamente o que mexer para regular ele. E daí cada tipo de música tu vai lá e tu quer dar uma mudadinha. Então tu perde muito tempo. Eu não acho legal isso de toda vez estar regulando equalizador, sabe? Isso aqui é melhor. Eu acho pra mim melhor. Para finalizar, eu vou mostrar a foto desse aqui depois de um treino intenso no verão da academia, para te ver como ele fica. Como você deve imaginar, isso aqui é um aquecedor de orelhas. Por isso que eu não sou muito fã desses fones over-ear, que ficam por cima da orelha, porque ele acaba sendo muito quente. E como isso aqui é um material impermeável, ele é bem macio, não tem nada a ver com couro, mas como é um material impermeável, sua bastante, sabe? Como se tu tivesse um plástico na orelha, tanto nesse aqui quanto no Anker. Então fica a foto dele aí depois de um treino de academia. E por isso que eu prefiro os fones in-ear, que é algo que não esquenta e que não sua. E nos meus próximos vídeos eu vou fazer mais reviews de fones in-ear. Eu tenho também para vir um Ugreen iTunes Max 3, eu acho o nome, mas eu comprei ele porque o pessoal tava falando bem, e daí depois eu também vi uns reviews de que a assinatura sonora, o cara não disse isso, sabe? Mas de que a assinatura sonora parecia com o Q30. Aí vamos ver. Aí eu paguei um pouquinho mais caro que o Anker. Se tu quiser ver o review, não vai ser assim tão breve, porque eu gosto de testar bastante o fone antes de fazer o review, para não falar algo tão por cima, sabe? E nos próximos vídeos eu também vou mostrar o fone que eu ocupo, que eu prefiro, o melhor custo-benefício, que aqui a gente tá, nesse canal eu tô preocupado mais com custo-benefício, mas também vai ter uns fones caros. Mas lembre-se, existem fones in-ear de 20 mil reais. Então se eu fizer um review de um fone de 500 reais, 600 reais, 800 reais, ainda tá bem longe de 20 mil,
então ainda considero um custo-benefício. Mas claro que tem fones mais baratos, minha prioridade vai ser fazer reviews de fones mais baratos, até porque eu não tenho a grana para comprar os mais caros, né? Mas então era isso aí, valeu pela paciência, acredito que vai ser de grande importância para a tomada da tua decisão esse vídeo. E acho que era só isso aí. Valeu, falou, um abraço.